Olá pessoal, eu sou Rosélia Gelli e vou responder umas perguntinhas aí que umas clientes enviaram. Na verdade, a minha equipe aí selecionou algumas perguntas, eu não estou sabendo quais são, talvez eu tenha que pensar um pouquinho para responder. Vamos lá, qual que é a primeira pergunta? O perdão é meu único objetivo na vida. Eu acho que depois que a gente entende verdadeiramente essa nossa caminhada aqui chamada vida, a gente descobre que só o perdão liberta. Claro que o perdão que eu chamo, depois de tantos anos de estudo do curso em Milagres, a gente aprende que o perdão não é aquele perdão que a gente aprendeu lá de criança, na igreja, que é perdoar o outro. Na verdade, o verdadeiro perdão é quando eu reconheço que o que o outro está me representando é algo que estava no meu inconsciente e eu projetei nele. Então, é uma oportunidade de eu olhar para isso e transformar, reconhecendo que esse pedido era meu. E é através dessa olhada, dessa tomada de consciência, quando eu vejo que o outro é um reflexo dos meus pensamentos, eu libero essa pessoa de representar essas atitudes que estão me magoando, porque eu reconheço que isso não é dele, é meu. Então, se não fosse essa pessoa que estivesse me magoando, seria outra. Então, o perdão, ele é importante porque é a única forma que se tem de conseguir a liberdade de sair do medo e entrar no amor. Nós aqui todos, né, nessa vida a gente vive momentos de estresse, de ansiedade. Não tem como não viver. Se alguém falar que não vive com estresse ou que jamais tem estresse na vida, essa pessoa não está nesse planeta. Porque aqui nesse mundo é através desse estresse, desses conflitos, que nós temos a oportunidade de evoluir. Então, a dica que eu dou para essa pessoa que está fazendo essa pergunta é: silencie, escute o seu ser verdadeiro, o seu eu interno. Reconheça que você tem uma inteligência superior, algo que é imutável, que ali existe a paz independente do que está acontecendo. Tem um exercício do curso em Milagres que diz assim: mesmo nesta situação, eu posso sentir paz. Só que esse exercício nós só conseguimos fazer quando nós conhecemos, ou pelo menos nós temos a informação de que existe sim uma parte dentro de nós que é imutável, perfeita, está sempre em equilíbrio. E essa parte imutável, ela está sempre em conexão com o todo. A nossa mente quântica. E essa mente é uma mente do amor. Então, quando nós descobrimos que isso é real, essa paz, ela existe de verdade, e eu sinto essa alegria, esses reflexos de amor, eu consigo ver no outro também. Porque a minha salvação, ela só vem através da outra pessoa. Então, quando eu reconheço que o outro é o meu espelho, eu consigo tomar a decisão de soltar essa culpa que está projetando lá fora e me conectar nessa mente una de amor com o próximo.
assim, quando ela está nesse conflito, é uma frasezinha muito curtinha, mas muito poderosa. Se você está mergulhado no conflito, ansioso, você se pergunta: eu quero ter razão ou ser feliz? Porque muitas vezes a gente ainda quer ser vítima desse sistema e continua alimentando esse ego para cada vez mais nós ter mais conflito. E quando um ataca, o outro se defende e nós cada vez aumentamos mais essa bola chamada ego e nós não conseguimos sair desse amaranhado de culpa. Então, a dica que eu dou: dissocie disso tudo e observe que você tem duas opções. Ou você se mantém nessa bola de conflito chamado ego, ou você opta em estar nessa mente superior, que é a nossa unicidade, que é a paz, que é a completude. Quero ter razão ou ser feliz? Alimentos. Dentro da bioemoção, nós trabalhamos as emoções ocultas, né? E a gente reprime muita desvalorização, a gente reprime certas coisas, certos sentimentos e acaba criando uma ansiedade, uma angústia e que a gente tenta suprir de alguma forma. E às vezes isso acontece comendo. A gente quer suprir uma necessidade comendo. Ela vem para nos dar um recado, porque todo o sintoma físico, toda a enfermidade, ela não está ali por acaso. Ela tem um propósito também, assim como o conflito. E o sobrepeso quer dizer, inconscientemente eu me sinto pequena, me sinto desvalorizada. Então, ele sempre organiza um jeito, o nosso sistema organiza uma forma de eu sanar isso, a nossa biologia. Então, o que acontece? Inconscientemente eu penso, se eu comer, eu fico grande e se eu for grande, eu vou ser vista. Percebeu como isso faz sentido? E a resposta sempre é: silencie e observe o que essa ansiedade está querendo te dizer. Qual é o medo que está aí? Eu estou no medo ou estou no amor? Sempre tem as duas opções. E quando você resolve dissociar, observar, soltar depois de reconhecer, você consegue se conectar com essa parte da nossa mente, essa mente que é a unicidade, a nossa inteligência superior. Nós fomos ensinados que aqui nós temos que sempre estar em volta de alguém ou nós não somos amados. Se nós não estiver rodeado de muitas pessoas, nós nos sentimos abandonados. Acontece que esse sentimento de abandono, ele só representa um sentimento de separação que nós temos, que é a separação dessa minha mente da inteligência superior. Quando eu me desconecto dessa mente quântica, de eu saber que o outro faz parte de mim, quando eu não reconheço que cada transformaçãozinha que eu faço na minha mente, eu transformo o universo todo, eu começo a me culpar e projeto lá fora que o outro me mostre que eu estou separada. Então, voltamos sempre na mesma coisa. A resposta é: para eu não me sentir sozinha, eu tenho que primeiro conhecer o meu ser. Eu tenho que reconhecer essa minha inteligência espiritual
essa minha inteligência superior, me conectar e ver que só existe eu e essa inteligência. Ali eu vou encontrar segurança, ali eu vou encontrar amor, ali eu vou encontrar paz. E aí sim, quando eu tiver tudo isso na minha mente, eu consigo projetar lá fora para os outros que estão representando, me mostrar como um espelho, né? Eles vão agir me representando amor, me representando segurança, paz, mas na verdade está tudo na minha mente. Então eu nunca vou ter lá fora uma proteção, amor, se eu não reconhecer isso dentro de mim mesmo. Traição, né? Nesse mundo do ego, nós somos criados, a gente já vem desde criança, lá educados quando a gente vai na escola, que se um amiguinho pegar nosso brinquedo, nós temos que tomar cuidado, enfim, a gente passa uma vida toda, muitas vezes com medo de ser assaltado, com medos de ser traído por um colega de trabalho, traído pelo namorado e assim vai, né? Porque também é uma representação do quanto nós estamos traindo a nós mesmos. Quantas coisas que eu gostaria de fazer e não faço. Quanta coisa quanto sentimento que eu tenho reprimido. E nesse mundo, nesse sistema, não é permitido falar. Então, eu tô tão acostumada a fazer as coisas para agradar os outros muitas vezes, que eu acabo esquecendo de fazer o que realmente eu gostaria de fazer. Pensa se você às vezes não faz algo que você gostaria de fazer diferente. Então, na verdade, nós pensamos uma coisa e fizemos outra. E aí o que acontece? Normalmente gera um estresse, a dor de cabeça é um sintoma físico que representa esse conflito, né? Pensa branco e faz amarelo, né? Então, eu diria, vamos reconhecer que para nós estarmos em equilíbrio, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que reconhecer os nossos sentimentos e amorosamente nos permitir que sim, nós podemos ser nós mesmos, com amor, sem agredir o outro lá fora, porque nós estamos com amor conosco, a atitude, o comportamento lá fora sempre vai ser com amor, porque tudo que nós expressamos fora é o que nós temos na nossa mente. Muito, né? A relação com os pais influencia muito, sim, na escolha do parceiro. Por quê? Porque normalmente nós trazemos a nossa história, né? Os nossos conceitos familiares que ficam gravados às vezes de gerações para gerações, né? Então, os nossos antepassados todos vêm passando a história. E muitas vezes, inconscientemente, nós queremos manter essas histórias para nos sentir que nós não estamos cortando os laços familiares, para nos sentirmos aceitos. Essa é uma versão aqui nesse mundo chamado vida, nesse mundo do ego, porque ele só representa uma falta de aceitação que nós temos de nós mesmos. É uma culpa inconsciente que é projetada aqui nesse mundo do ego. Então eu diria que esses programas que nós trazemos se chama fidelidade familiar.
quando nós tomamos consciência que às vezes nós projetamos lá fora um esposo para seguir uma vida, por exemplo, com um programa que vai fechar para fazer a cura daquele programinha que eu tô trazendo lá dos meus pais. Por exemplo, eu atendi um cliente que mantinha um relacionamento há anos já, casado com a sua esposa, que era 20 anos mais velha que ele. E chegou um momento que começou um conflito e dentro da terapia ele descobriu que a mãe dele sempre foi ausente. Por esse motivo, ele não procurava uma namorada, ele procurava uma mãe. Mas isso não quer dizer que esse relacionamento não vai dar certo, porque ele pode sim tomar consciência, que foi o caso desse cliente, tomar consciência e soltar esse programa e olhar lá para a história dele, entregar e dizer que não, isso não precisa ser assim, eu não preciso ver uma mãe nesse meu relacionamento. Então, a separação normalmente, quando ela não é resolvida, quando nós não aproveitamos esse conflito para nos curar, nós vamos atrair outra pessoa com o mesmo programa, porque eu preciso desse programa até que eu consiga resolver esse problema que eu trago do transgeracional. Só muda a pessoa, eu comento sempre, só muda o bonequinho, porque a história vai continuar a mesma. Então vamos ver com amor, reconhecer os programas que nós temos para liberar, né, essas histórias e poder sim atrair pessoas para a nossa felicidade, para a nossa evolução, com alegria e cada vez com mais paz, porque conflito nesse mundo, em relacionamentos, sempre vão existir. Olha, a forma de se encontrar consigo mesmo, o primeiro passo você já deu. Porque só de fazer essa pergunta, como me encontrar, eu já estou dando uma abertura que pode haver uma forma diferente de viver. Quando eu coloco essa interrogação na minha vida, eu já abro um leque de possibilidades. Porque eu sei que existe uma outra forma de viver. E só existe esses dois mundos. Na verdade, existe um, mas eu penso que existe dois. Então, que é essa minha inteligência superior, que é a perfeição, onde é só eu com essa perfeição, que essa perfeição se chama amor, e esse outro nível, que é esse mundo dualista, né, que eu penso que nós somos todos fragmentados, somos divididos, aí eu julgo, eu tenho inveja, enfim, a gente está sempre apontando para o outro algo que nós temos. Quando eu dissocio desse amaranhado de medo e observo que existe dois mundos e que eu posso escolher um mundo, eu vou perceber que silenciando pode ser através da meditação, sim. A meditação ajuda muito, que é silenciar, respirar. O silêncio, ele faz com que você mergulhe no teu interior. E muitas vezes nós não nos damos tempo para isso porque nós temos medo do silêncio, porque eu posso ouvir coisas que eu não quero. Então eu arrumo 1000 desculpas. Normalmente ainda eu falo que eu estou ajudando alguém, eu me sinto vítima do mundo, mas não consigo silenciar. Depois que você cria um hábito de silenciar e ouvir as suas emoções, aproveitar esses conflitos para reconhecer o que está dentro de você, você começa a tomar consciência e começa a liberar todas essas dores, esses estresses,
começa a viver com mais amor, começa a ter os flashes, os respingos de amor, de felicidade. Quando você conhece isso, você não quer mais parar de encontrar essa paz. E o silêncio, a meditação é um caminho. Mas isso você não precisa estar sempre num lugar quieto, num lugar longe da cidade, né? Tem aquela frase que diz, porque é muito fácil nós meditar em cima de uma montanha. O difícil é nós estar aqui, nesse mundo dualista, e reconhecer que a paz não depende do que eu estou vendo lá fora. A paz interior, ela depende do que eu sou, do que eu escolho ver, do mundo que eu escolho. O medo ou o amor?